Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham assim um belo dia. Vamos à lição, e hoje, terça-feira, 21 de abril de 2026, a lição 4 de hoje, ela tem como título A Verdade Bíblica. Para muitas pessoas céticas, pessoas descrentes, pessoas que não conhecem a Deus, nada é absolutamente verdade e que ela nesse mundo não pode existir e que nada é completamente certo ou errado. É o que as pessoas e a maioria dizem aí fora. E assim, até Pilatos, quando ele perguntou a Jesus se ele era rei dos judeus, Jesus disse que ele é a verdade. E Pilatos perguntou, mas o que é a verdade? Na realidade, as pessoas pensam que a verdade ela não existe, né? Assim, são que nem Pilatos, assim, né? Descrentes, né? E a maioria das pessoas não dão tempo para que essas respostas sejam respondidas, assim como Pilatos não deu para Jesus tempo para responder. Mas Jesus já havia dito antes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É que está lá em João 14:6. E a Bíblia, em vários versículos, nos ensina sobre a verdade. E aqui nós temos algum deles na lição, que está lá principalmente lá em João 17, versículo 17, que nos diz: a palavra de Deus é a verdade. E aqui, meus amigos, pode ser, a palavra de Deus, ela pode ser lida, pode ser ouvida, pode ser escrita, ela pode ser compreendida, porque é Deus quem escreveu, é Deus que realmente dá o entendimento para as pessoas através do Espírito Santo para elas entenderem as verdades bíblicas. E já em Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, aqui enfatiza que toda a palavra de Deus ela é pura, ela é cristalina, ela é um escudo protetor para quem nela confia, para quem nela lê e crê. E já no Salmo 12, versículo 6, fala que a palavra de Deus ela é refinada como a prata, ela é absoluta, infalível, porque nós estamos falando de um Deus que não muda, que é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre, como o apóstolo Paulo fala em Hebreus 13:8. E assim, meus amigos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nosso entendimento sobre ele e sobre a verdade, ela crescerá constantemente. E assim, há minas de verdade ainda por descobrir por parte daquele que começa a pesquisar, daquele fervoroso que quer conhecer a verdade. E quando Jesus falava sobre a verdade, sempre ele se referia àquilo que o Pai revelou para ele por meio de sua palavra. E assim nós podemos buscar mais luz através das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, porque ela nunca contradiz as verdades reveladas anteriormente, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Muito pelo contrário, ela amplia conhecimento para as pessoas. O que nós vemos ali nas Sagradas Escrituras, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Salmo 33, versículo 4 e 5, e Efésios, capítulo 1, versículo 13, aqui nos ensinam sobre como a verdade ela é revelada por Deus para as pessoas. E que a verdade de Deus ela revela através de sua palavra as Sagradas Escrituras. E que as Sagradas Escrituras ela é correta. Ela serve para dar entendimento para as pessoas, para aqueles que creem. Ela é reta, ela é fiel, ela é íntegra, porque é a palavra de Deus que foi escrita, foi inspirada, que Deus inspirou pessoas consagradas. E assim a palavra de Deus ela é digna de confiança.
E assim a palavra de Deus, recebida de bom grado por cada uma das pessoas, com fé, ela transforma, ela muda a mente e o caráter das pessoas. As pessoas passam a ser novas criaturas e passam a entender mais e praticar a palavra de Deus. E essa pessoa que faz isto, ela é selada por Deus, ela é selada pelo Espírito Santo. E assim, meus amigos, no mundo que nós vivemos, as pessoas realmente, muitas das vezes, não acreditam na verdade. E a capa da revista Time, que é uma revista muito difundida nos Estados Unidos, e a mais famosa das revistas, no dia 3 de abril de 2017, ela colocou lá na sua capa um assunto que ela colocou a seguinte pergunta: Is truth dead? Is truth dead? Ou seja, a verdade está morta? Uma pergunta. E esta manchete reflete sobre o cenário de como está o mundo, a sociedade em que nós vivemos atual, das pessoas não acreditarem na verdade e acharem que ela está morta. Essa matéria, ela aborda que a ideia de verdade, ela vem perdendo assim a sua força no mundo atual, e muitas pessoas estão assim desacreditadas e já não sabem mais em quem confiar. E na cultura de hoje, tudo é pertinente, né? Não existe mais um padrão assim confiável. Ou seja, uma base sólida que permaneça firme com o passar do tempo. Mas Jesus disse lá em Mateus 24 de como estaria o mundo que antecederia a sua segunda vinda, né? Mas ele deu a solução quando ele diz lá em João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E já em João capítulo 17, versículo 17, o apóstolo de Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui aponta que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é a palavra de Deus e que ela é a verdade, a fonte de esclarecimento para todas as pessoas. E Jesus, ao ser interrogado por Pilatos, que está lá em João 18:38, que pergunta se ele era o rei dos judeus, e Jesus diz a ele: eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. E perguntou Pilatos: mas que é a verdade? Que está lá em João 18:38. Jesus não deu a resposta a Pilatos porque ele mudou de assunto e não esperou realmente Jesus dar a resposta. Porque as próprias pessoas têm que ver que essa verdade, através das Sagradas Escrituras, enxergar a verdade ali, através da palavra de Deus, através realmente as pessoas foram inspiradas porque Deus ditou essas palavras para eles. Porque Pilatos estava assim subestimando a Jesus naquele momento e não deu nem tempo dele responder, duvidando e desprezando a verdade. Mas essa forma de Pilatos, essa questão também está muito presente na cosmovisão de nossa cultura, nas pessoas no dia de hoje. Muitas pessoas hoje estão assim convencidas de que nada é absolutamente verdadeiro e que a verdade não pode existir, e se existir, certamente ela não é absolutamente verdadeira. Mas o que falta ao mundo é conhecer essa verdade através das Escrituras, porque ela existe, ou seja, a Bíblia, que está lá em João 8,32, e ela dá a seguinte instrução: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, todo aquele que busca conhecer a verdade através das Escrituras, há uma libertação através do poder de Deus. E a Bíblia aponta que há no mundo um espírito da verdade. Deus é um espírito, e o espírito do erro, que é Satanás. E nenhuma mentira é da verdade, que está lá em João 18:27. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira.
e nunca e jamais ele gosta de saber a verdade, e assim ele dificulta as pessoas a terem acesso às Sagradas Escrituras, para que elas não tenham tempo para se debruçar e estudar a palavra de Deus, que está lá em João 8:44. E assim a essência da verdade nós levamos a uma fonte pessoal e autêntica da vida, que é Jesus. Existem muitos capítulos e versículos na Bíblia que nos ensinam sobre essa verdade, que consistem em ideias concretas, objetivas, palavras que podem ser pronunciadas, lidas, escritas, onde nós podemos fazer reflexão, porque foi o próprio Deus que inspirou pessoas, homens escolhidos, consagrados para escrever a Bíblia. Em Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 diz: toda a palavra de Deus é pura e confiável, e jamais poderá ser alterada. E aqui é Deus alertando as pessoas que desejam, através do inimigo, mudar ou alterar as Escrituras. Pessoas que são presunçosas, pessoas que são ímpias, pessoas que são agentes do inimigo. E no Salmo capítulo 12, versículo 6, diz que as palavras do Senhor são puras, refinadas, como a prata, que simboliza a perfeição. Vejam que preciosidade que é a palavra de Deus, a Bíblia. E o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Ou seja, Jesus, ele não muda. A palavra de Deus não muda. Ele não é homem para mentir, que está lá em Números 23, 19. Só fala a verdade, seu caráter é imutável. E o propósito de Jesus é salvar a humanidade e ter um relacionamento na eternidade. Já em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, nos diz que a palavra de Deus, ela não é palavra de homens, e sim palavra da verdade. E já no Salmo 33, versículo 4, diz que toda a palavra de Deus, ela é reta, e todo o seu proceder é fiel. Já o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz que quando nós estudamos a palavra de Deus, e ouvimos e guardamos dentro do nosso coração, nós somos selados pelo poder do Espírito Santo, até vir o resgate de Cristo na sua segunda vinda, para que nós possamos ser propriedade de Jesus. Aí que está, meus amigos, minhas amigas, a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, né? A verdade que é as Escrituras. Porque o próprio Jesus diz que a palavra de Deus é verdade, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que você, meu amigo, minha amiga, possa se interessar pela essa palavra de Deus e enxergar através do poder do Espírito Santo essas verdades que estão ali à disposição de todos nós. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.